Se você tem apenas 6 dias, Deus tudo fez. Olha seu redor e preste atenção. Queremos andar sobre a criação. E ver a natureza tão linda. E verá o autor da vida. Pois ele mora em meu coração. Em meu coração.
Coisa linda. Que lindo, né? A gente vê as nossas crianças louvando ao Senhor. A gente até se emociona. Eu, pelo menos, me emociono. Toda vez que as crianças vêm se apresentar, dá logo vontade de chorar de alegria. Porque hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, o mais difícil é vermos as crianças louvando ao Senhor. Amém? Eu já quero, sem demora, convidar o nosso pastor presidente José Gomes de Freitas, que vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. O pastor José Gomes foi um homem que Deus levantou e falou com ele para que essa obra fosse aberta nesse lugar 32 anos atrás. Então Deus tem uma palavra no seu coração. Chegou de surpresa para nós esse final de semana, mas Deus tem. E vai também pregar de surpresa. Quem mandou ele chegar de surpresa, né? Ouçam a palavra do Senhor com atenção, amém? Amados irmãos, eu quero saudá-los com a doce paz de Jesus Cristo, do nosso Salvador eterno, que vive e reina para sempre. Amém. Falei tanto para ouvir um amém de uma pessoa só, né? Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu estou feliz demais pelo privilégio que Deus me concedeu de estar aqui desde ontem, na abertura desse trabalho tão bonito. Eu vinha, na verdade, a gente iria para Tianguá para resolver a abertura do trabalho naquela cidade, reabertura. Como não deu certo, tivemos que fazer uma visita, uma surpresa ao pastor Léo. Ainda bem que eu resolvi trazer esse notebook, não é com ele que eu prego. Eu uso um Kindle, o tablet, para não ficar com essa dificuldade, mas eu trouxe esse aqui porque eu estou terminando um trabalho científico e eu queria dar continuidade, mas aproveitei a oportunidade para rabiscar algumas coisas sobre o tema. Esse é um tema sugestivo, expressivo, porque fala de memórias. E quando a gente fala de memórias, a gente fala de reminiscências, a gente fala de lembranças, de experiências vividas, quer sejam agradáveis, quer sejam desagradáveis, que despertem em nós bons sentimentos, profundas sensações, ou despertem em nós sentimentos de tristeza, de dores. E em se tratando de memórias, eu jamais me esquecerei quando, há 32 anos, mais precisamente no ano de 89, eu vim pela primeira vez a esta cidade de Senador Pompeu. Eu era um pastor jovem, ou um jovem pastor, que tinha iniciado ou reiniciado a igreja em Fortaleza numa condição de extrema adversidade, quando o obreiro que de fato fundou a igreja teve que abandonar o campo para cuidar do seu pai, que estava enfermo em Minas Gerais, e eu tive que deixar minha mãe internada, desenganada dos médicos já para morrer, e vim para Fortaleza, e 17 dias ela faleceu, e assumiu a igreja numa garagem alugada num bairro de periferia, e foi um choque muito grande que eu sofri,
mesmo sendo de um estado vizinho, eu sofri aquele choque cultural. Mas Deus já tinha falado comigo que me levantaria como um grande líder em nossa denominação e além das fronteiras. E para ganhar pessoas para Jesus em Fortaleza, eu entrei num grupo de católicos carismáticos sem me identificar. Eles pensavam que eu era católico e eu ganhei todos para Jesus. E em todos os bairros que nós temos igrejas, eu comecei através dessas reuniões da Igreja Católica na Casa do Povo. Depois de muitos anos de luta, eu comprei um Fusca 64 da cor verde com o paralama vermelho na dianteira e o piso todo estragado naquelas ruas enlameadas aqui do bairro. Eu chegava em casa com a roupa toda suja da lama, entrava pelos buracos do Fusca. E no dia de domingo eu saía levando os irmãos que eu pegava dos bairros diferentes, colocava 11 pessoas dentro do Fusca. Naquele tempo não tinha esse negócio de cinto de segurança. 11 pessoas de uma vez. Depois voltava para a igreja para levar outro. O carro quebrava mais do que funcionava. Eu aprendi a consertar carro velho. Aprendi a passar marcha sem precisar da embreagem, porque quebrava o cabo da embreagem, eu pisava e ia embora. Aprendi a parar carro sem freio, amarrando somente na marcha. E mesmo assim, durante muitos anos, nós fizemos viagens do Ceará até o Maranhão em carro com freio só nas rodas dianteiras. Nesse período o pastor já estava aqui comigo, o pastor Almir, era presbítero da minha igreja e sabe do que eu estou falando. Mas quando eu vim aqui em Senador Pompeu pela primeira vez, eu vim de ônibus. Cheguei aqui às 23 horas para visitar a família de uma pessoa que era muito católica e que tinha se convertido numa daquelas reuniões que nós fizemos. E quando eu coloquei o pé nessa cidade, eu ouvi a voz do Espírito Santo do mesmo jeito que você está ouvindo a minha voz. A diferença é que eu ouvi dentro do meu coração e disse: eu tenho uma grande obra para realizar nesta cidade através da sua vida. Obedecendo a esta visão celestial, nós entramos em contato com o prefeito da cidade, na época era o Zé Ruim, e conseguimos com ele o centro social urbano da cidade e trouxemos um ônibus lotado de Fortaleza e fizemos um arrastão evangelístico nesta cidade. Colocamos carro de som divulgando o trabalho e nos 3 dias que nós ficamos aqui, 21 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E agora nós precisávamos abrir o trabalho. Eu vim aqui nesta cidade para alugar um salão e eu não tinha missionário para enviar. Aí tinha um rapazinho um pouco mais novo do que eu, 1 ano e meio de crente apenas, o Wilson Pinheiro. Eu o desafiei a vir para esta cidade e ele aceitou o desafio. Depois de procurarmos prédios para alugarmos aqui, não conseguindo, eu encontrei com um senhor que muitos irmãos conhecem, o senhor Valdemar, que já partiu para a eternidade. E alugamos um salão, uma garagem. O Wilson passou a dormir, a morar naquele local. O homem alugou a garagem para nós, mas continuava usando. Guardava os carros, o Wilson quase morre nesse tempo. E a partir daí, o Wilson e consequentemente eu e a igreja de Fortaleza e aqui de Senador Pompeu nos envolvemos para cuidar de uma senhora
que estava no estágio avançado de lepra. O nível de lepra dessa mulher era tão grande que ela estava com grande parte do seu corpo em carne viva, e a salmoura descia do seu corpo, e ela nos abraçava. Depois ela foi transferida para Fortaleza e morreu lá, se não me engano, do leprosário. E as médicas diziam para nós que todos aqueles que tiveram contato com aquela mulher no prazo máximo de 10 anos também contrairia a lepra. Isso já faz 32 anos e nós estamos sem lepra, sem hanseníase nenhuma, para o louvor da glória de Deus. Detalhe, daquelas 21 pessoas que aceitaram Jesus, é bom que a gente diga, depois que nós alugamos o local, ficaram apenas 2 pessoas firmes e estão firmes até hoje. A primeira está aqui à minha frente, a irmã Louraci, e depois tem que ver o seu esposo com uma Antônia depois, mas ela foi inclusive como uma mãe para o pastor Wilson, e eu não vi desde ontem a irmã Marinete. Eu estou com alguma dificuldade, irmã Marinete, foram essas 2. E Deus colocou em meu coração que Senador Pompeu seria a Antioquia da região do Sertão Central. Antioquia se tornou a base missionária do mundo neotestamentário, do mundo do Novo Testamento. E isso aconteceu. Eu só não tinha uma real dimensão do progresso da igreja que Deus faria aqui. Obviamente que as lembranças boas nós testemunhamos, e aquelas lembranças desagradáveis nós dizemos, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Porque aqui muitas vezes nós fomos incompreendidos. Eu deixava de receber o meu salário para nunca deixar faltar o salário do obreiro. Depois eu consegui fazer parcerias com a MISPA, que é o nosso órgão oficial de missões, para investir aqui. Conseguimos adquirir uma casa, e com a vinda do pastor Luiz Alves, que já dorme com o Senhor, a casa se transformou no primeiro templo. E depois, já com não o pastor Arivaldo, mas o pastor Francisco, que não está mais conosco, adquiriu-se esse terreno. E eu acredito que em estrutura física, provavelmente nós somos uma das maiores estruturas de igreja nesta cidade, e como o povo vem ensinado hoje com o pastor Leonardo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto que fala de memórias, esse livro, que na verdade é um poema atribuído a Jeremias, ele diz: eu quero trazer à memória o que ele pode dar esperança. No versículo 21, no versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu gostaria de, nesta noite, aproveitar esse texto que fala de memória e também de esperança. Então a minha proposta é falar sobre a importância da memória no despertar da esperança. E eu gostaria, se possível, de subordinar esse tema a 3 pontos principais,
tendo em cada ponto principal alguns subpontos que, se eu não conseguir concluir essa mensagem hoje, eu coloco sempre uma vírgula e quando eu volto, eu termino essa mensagem aonde quer que eu vá, porque eu anoto e deixo tudo registrado. Mas eu vou tentar ser conciso, ser breve, porque nós temos a Santa Ceia hoje e a pastora Aline me falou que o culto hoje termina cedo, os irmãos conseguem chegar em casa à meia-noite. Eu digo, não vai dar tempo para isso. Mas o tópico 1, a proposta do primeiro tópico é falar sobre o que é memória. O segundo tópico é quais as memórias precisavam ser acessadas pelo profeta. E o terceiro tópico é sobre a esperança do crente de acordo com a Bíblia. Amém, gente? E a guisa de introdução, é interessante que a gente diga que o livro de Lamentações, ele nos retrata, ele nos mostra a condição caótica, tétrica, negra e tenebrosa que ficou a nação de Judá, que era formada pelas tribos do sul, constituídas apenas de duas tribos, que eram Judá e Benjamim, após a invasão do Império Babilônico por Nabucodonosor. O Império Babilônico dominava o mundo de então. Nabucodonosor estava avançando em suas conquistas de uma forma estrondosa. Ali foi erguido uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Então era uma nação verdadeiramente imponente. E esse livro registra a triste figura de uma nação, a nação de Judá, totalmente destruída pelo inimigo, no caso, os babilônicos, de modo que Lamentações, que fala de lamento, que fala de choro, aliás, Jeremias é considerado o profeta chorando. Lamentações é uma coleção de 5 poemas, nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. O país havia sido arrasado e o povo havia sido levado como prisioneiro. Agora veja bem, meus queridos, neste livro se fala muito de coisas tristes, mas é interessante que não se deixa de perceber ou de haver nele uma nota de confiança e de esperança no futuro. Esses poemas, eles são recitados pelos judeus com jejuns e orações para lembrarem todos os anos a destruição de Jerusalém. Aleluia. Quando eu estive em Israel, lá no Muro das Lamentações, a gente via os judeus orando, chorando, fazendo preces e se lamentando. Quando nós entramos naquele local que era considerado o túmulo do rei Davi, ali havia um judeu e um menino judeu fazendo lamentações. Por quê? Na verdade, ao longo da história, a cidade de Jerusalém, que na época era a capital de Judá,
a princípio a capital das 12 tribos e depois a capital das tribos do sul, ela foi atacada, arrasada e destruída 44 vezes pelo menos. Quando nós chegamos no mundo do Novo Testamento, o próprio Jesus nos diz: Jerusalém que mata os profetas, que apedreja os que estes são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes, ó Jerusalém. Virão dias em que vossa casa ficará deserta, vossos filhos serão mortos ao fio da espada, até que se diga: bendito que vem em nome do Senhor. E a história extra-bíblica vai nos contar como tristemente isso aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano já dominava o mundo de então há muito tempo. E o general Tito sitiou a cidade de Jerusalém. Houve um cerco tamanho que ninguém podia entrar e nem sair. E nesse cerco, 600 mil judeus foram mortos ao fio da espada. A história nos mostra que os soldados rasgavam o ventre das mulheres grávidas, retiravam a criança e colocavam um gato vivo no local da criança, até que aquelas mulheres morressem em terrível agonia. A fome era tão grande que os pais comiam os seus filhos, e os próprios soldados romanos sentiam asco, porque os restos mortais eram jogados, eram expostos no meio da rua. Foi nesse período que os judeus foram expatriados, lançados por todas as partes, por todos os rincões da terra, vivendo em guetos, alienados da vida do mundo, desprovidos de privilégios e de possibilidades de crescimento. E foi nesse período que os árabes conquistaram aquela terra, e aonde fora construído o templo em Jerusalém, foi erguida a mesquita de Omar, e a religião muçulmana, ou o islamismo, passou a predominar. De modo que esses cânticos se tornaram verdadeiros lamentos. De modo que o próprio profeta, quando apresenta aquela visão de extremo sofrimento pelo qual o povo estava passando, ele chega no versículo 21 e diz: apesar das adversidades, apesar das agruras da vida, apesar dos sofrimentos, apesar de viver em uma terra estranha, com um novo idioma, em Babilônia falava-se o aramaico, com uma cultura religiosa de cunho politeísta, aonde se adorava a inúmeros deuses. Contudo, o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí eu entro na primeira proposta do nosso tema, da nossa divisão,
da nossa mensagem. O que é memória? E aí, meus queridos, eu posso afirmar de uma forma bem simples que a memória é uma fantástica função cerebral, porque é através dela que nós temos um mundo de informações arquivadas, algumas relacionadas aos eventos mais marcantes de nossa vida, com uma carga emocional profunda e intensa. Essas memórias emocionais ficam mais facilmente armazenadas, enquanto as lembranças extremamente dolorosas podem ficar mais escondidas, pois temos um mecanismo de defesa. E do contrário, se assim não fosse, sofreríamos com muita frequência, e isso não é saudável. Freud, o médico vienense, o neurologista, considerado o pai da psicanálise, em 1920, 1928 aproximadamente, ele desenvolveu a primeira teoria do aparelho psíquico. E ele comparou o nosso aparelho psíquico com um iceberg. E ele disse que a estrutura desse aparelho era formado por 3 setores. O primeiro setor ele chamava de consciente. O segundo setor da memória ou do aparelho psíquico ele chamou de pré-consciente. E o terceiro ele chamou de inconsciente. O setor consciente é aquela parte exposta do iceberg. O setor pré-consciente é aquela parte que tem horas que está exposta, que pode ser vista, percebida, e aquela parte, e muitas vezes ela é submersa. Às vezes nós tentamos lembrar do nome de alguém, de alguma coisa, e nós não conseguimos lembrar, a gente se esforça e não consegue. Depois, às vezes até fora de contexto, a gente tem aquilo que a psicologia da Gestalt chama de insight. Nós temos uma iluminação, uma revelação, vamos dizer assim. A gente lembrei, é fulano, é que aquela parte pré-consciente que estava submersa veio à tona. E o inconsciente seria aquela parte do iceberg que está totalmente submersa, e na verdade a parte do iceberg que está submersa é pelo menos 80% de todo o iceberg. De modo que as lembranças dolorosas, os traumas sofridos, as marcas que lancetaram, feriram
prejudicaram profundamente a nossa alma, geraram coisas esquisitas nas curvas ambíguas e sinuosas de nossa existência. Elas são colocadas como mecanismo de defesa nesse setor de nossa existência que esse estudioso chamou de inconsciente. E a Bíblia fala sobre isso quando o salmista diz: absolve-me dos pecados que me são ocultos. Sonda-me. Sonda é um instrumento de perfuração da terra. Ele diz: sonda-me, Senhor, e vê se é em mim algum caminho mau. Perscruta a minha interioridade, penetra o impenetrável do meu ser, atinja o inatingível de minha alma, desnuda, Senhor, a minha personalidade e me transforma para que eu possa louvar o teu nome, porque o Senhor é o único que conhece a minha vida. Mas veja bem, aqui o profeta prefere tomar uma posição de alimentar a sua alma, não com as feridas do passado, não com as memórias machucadas, mas com aquilo que pode lhe trazer esperança. Se memórias falam de passado, a esperança permite-me que eu me posicione de uma forma correta no presente e tenha uma visão clara do meu futuro. Então, meus queridos, quando a gente vai analisar o mundo da memória, os estudiosos amam afirmar que existem alguns tipos de memória. O primeiro tipo de memória é chamado de memória emocional. Nós podemos memorizar informações das mais simples até as mais complexas. Por exemplo, um cheiro, uma cor, uma palavra ouvida, um objeto visto, uma pessoa conhecida, um som, o nome de alguém, uma dança, a letra de uma música, um versículo da palavra de Deus, entre muitas situações de vidas e que podem influenciar o nosso comportamento. Então, meus queridos, muitas dessas memórias foram formadas antes mesmo do nosso nascimento, e outras são bem recentes, e este conjunto é responsável pelo nosso mundo de ser e de estar no planeta Terra, de modo que cada memória arquivada temos registrado um sentimento que gera consequentemente um determinado comportamento. Como eu gostaria de ter tempo para pegar apenas esse subtópico e dar aqui uma aprofundada, uma dissecada, mas o tempo não me permite. Permita-me avançar um pouco. Segundo tipo de memória é chamada de memória coletiva. Foi Jung que falou do inconsciente coletivo. Mas aqui nós estamos tratando de memória coletiva, e nessa memória nós possuímos
um acervo de informações compartilhadas pelo grupo que influencia a nossa visão, que influencia os nossos conceitos e a nossa identidade. Por exemplo, nós somos brasileiros, pelo menos eu creio que a grande maioria aqui é brasileira. Nós temos, com tantos outros brasileiros, uma série de memórias, uma história, pois a identidade dos povos provém de suas memórias comuns, de sua história. Por exemplo, nós, reunidos nesse templo, estamos aqui porque somos cristãos e compartilhamos do mesmo conhecimento sobre Noé, sobre Abraão, sobre José do Egito, sobre Moisés, Davi, João Batista, Maria, José, Jesus, os apóstolos, etc. Meus queridos, nós lembramos de fatos comuns, logo temos uma identidade. Então veja como Deus sempre valorizou a história do seu povo. Mas nós temos em terceiro lugar uma memória individual. A nossa memória individual é constituída por aquilo que nos faz únicos. Entenda, não existe ninguém igual a você. Você é um ser único. Quando Deus te criou, Ele já projetou cada detalhe da sua vida. E não existe ninguém igual a você. Ele colocou dentro de você potencialidades que ainda não foram desenvolvidas, que são inerentes à sua personalidade e que muitas vezes você ainda não descobriu. Talvez ao longo da sua vida você só ouviu histórias negativas sobre você, e isso te feriu, te machucou e provocou uma imagem deformada de si mesmo. Mas eu quero te dizer que aquele que te criou, aquele que te gerou, ele te gerou com um projeto definido. E quando você nasceu, ele olhou para você e disse: aqui está uma personalidade, uma individualidade, com a capacidade de sentir, de querer, de se dar, de se valorizar e de ser responsivo à vida. É uma pessoa muito especial, que eu amo demais, e eu tenho um plano lindo e maravilhoso para essa pessoa. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então, a nossa memória individual é constituída por aquilo que nos faz único, pois é exclusiva na medida em que pertence a cada um de nós. Essa memória está relacionada à memória autobiográfica. Está ligada à tua identidade, aquilo que nós vamos adquirindo também ao longo de nossa vida. Então, meus queridos, o acervo de nossa memória nos torna únicos e irrepetíveis, um ser para o qual não existe outro igual, uma vez que temos uma história única,
construída por inúmeras experiências pessoais. Nossas memórias são para nós um tesouro, uma vez que nos faz quem somos. Não permita que o inimigo tente ferir a tua identidade, o teu destino, a tua memória. Sabe por quê? Porque você foi gerado para a glória de Deus. O seu objetivo é o céu e o seu destino é a glória. E aí a gente poderia afirmar que, neste sentido, o conjunto das memórias determina aquilo que chamamos de personalidade. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando a um povo inteligente. Então é muito importante que alguém, ou mesmo instrumento, nos ajude a penetrar no labirinto de nossa memória, para curá-la das marcas negativas que a nossa vida nela deixou. Sabemos que nossa imaginação é fértil e lança memórias, imagens e conceitos bons e maus que precisam ser conhecidos e discernidos. Victor Hugo dizia que a imaginação é a louca da casa. Se não for dominada, causa muito estrago na própria memória. Isso é muito interessante. Agora veja bem, Deus nos deu a memória. Foi Deus que nos deu. Se a gente fosse pensar aqui no mundo do cérebro, da psique, que é considerada a sede da personalidade, da alma na linguagem bíblica, que se constitui de mente, emoções e vontade, são coisas extraordinárias. Deus nos deu a memória, para que, conhecendo o que se passou em nossa vida, pudéssemos conhecer a nossa história e, a partir daí, compreender quem somos e para onde queremos ir. Se não tivéssemos memória, não construiríamos uma história e muito menos um projeto de vida. Agora, olhando para esse texto, eu vou conseguir entrar no segundo tópico, que é a segunda proposta dessa mensagem, onde eu pergunto: quais são as memórias que precisavam ser acessadas pelo profeta? A primeira memória, a primeira coisa que o profeta traz à memória é que o Senhor é misericordioso. Amém? Jeremias, em meio ao caos, diz para si mesmo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. A misericórdia de Deus era, em primeiro lugar, a força motriz para o profeta Jeremias continuar vivendo. Ele sabia muito bem que a causa da calamidade, da miserabilidade que se abatera sobre Judá e Jerusalém, era consequência dos seus pecados. Mas ele queria se lembrar da misericórdia. É interessante que essa palavra misericórdia, ela é formada por duas palavras: miséria e cardia. Miséria que fala de desgraça, de caos, de desordem, de pecado. Cardia fala de coração. Isso significa que o profeta estava dizendo que Deus estava colocando o coração dele
sobre a miséria do seu povo e tendo compaixão daquele povo. Era isso que ele queria se lembrar, porque essas misericórdias não têm fim. Ele não tinha dúvidas disso e nem fazia vista grossa a isso sobre o pecado do povo, mas ele traz à memória a misericórdia de Deus, pois o Senhor tinha um amor constante e foi por amor ao seu povo que ele permitiu e até usou os caldeus contra eles. Veja o que é que o Senhor fala ao profeta Abacuque. Ele disse que usaria os caldeus para realizar uma grande obra em meio ao seu povo e através dessa nação perversa. Observe que Abacuque fala em sua oração: não és tu desde a eternidade, ó Senhor Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. Mas eu te peço que na tua ira, lembra-te da misericórdia. Segunda coisa que o profeta estava trazendo à sua memória é que o Senhor é fiel. Versículo 23, parte B, ele vai mostrar que o Senhor não é só misericordioso, mas o Senhor também é fiel à sua aliança, e ele havia feito uma aliança com o seu povo, antes mesmo deles existirem como nação, através de Abraão. Veja o que é que o Senhor disse a Abraão, ainda quando o pai da altura, quando vivia na terra chamada Ur dos Caldeus, que ficava na região do Crescente Fértil, segundo a arqueologia bíblica, era na época uma terra próspera, bem desenvolvida, e Abraão, pai da altura, o pai exaltado, tinha uma posição privilegiada naquela cidade. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei grandissimamente e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus já havia realmente escolhido o seu povo. Então ele traz à memória que Deus é fiel, e fidelidade é um dos atributos da divindade. A Bíblia nos diz em Efésios que se nós o negarmos, ele também nos negará. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que é que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que os atributos de Deus, o estudo do ser de Deus, que é chamado de teontologia, são características que nós podemos nos firmar e confiar, mesmo que o caos se estabeleça, mesmo que a desordem se manifeste, mesmo que a morte se levante, ele é fiel para transformar o caos, a morte em vida, a desordem em ordem, que ele move terra e céus para cumprir a sua aliança. E ele disse que o seu povo não seria consumido nem destruído. Mas a terceira coisa que ele traz à memória é que o Senhor era a sua verdadeira herança e a sua única esperança na terra dos viventes. Está no versículo 24.
Em outras palavras, o profeta está dizendo que o Senhor é o que lhe resta. Ele não tinha para onde correr, a não ser para a presença de Deus. Por isso ele tinha esperança. Irmãos, quando eu olho para esse texto, para esse versículo, eu me lembro de dois salmos. O primeiro é o Salmo 121 e o segundo é o Salmo 137. O Salmo 137 vai nos falar exatamente da situação em que se encontrava os filhos de Israel na terra de Babilônia. Ele diz: junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que ali existia, nós penduramos as nossas harpas e não conseguíamos mais cantar. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que resseque os meus ossos, a minha língua, enfim, que eu seja eliminado. Ou seja, eles estavam ali em uma situação de aperto. Muitos já tinham se estabelecido, porque eles viveram 70 anos no cativeiro, mas eles não se esqueciam da sua terra. Foi nesse tempo que surgiram as sinagogas. As sinagogas nasceram exatamente no cativeiro babilônico, que foram construídas para ensinar os filhos dos judeus o hebraico, a lei de Deus. Foi ali onde eles foram terminantemente curados da idolatria. E quando eles voltaram, regressaram para Jerusalém, já sob o império Medo-Persa, Ciro o Persa permite o regresso dos filhos de Israel. Eles aboliram totalmente a idolatria. Mas eu me lembro também do Salmo 121, quando o salmista, no cântico de romagem, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem, e ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso aí, meus queridos irmãos, é uma manifestação de fé e uma demonstração de esperança extraordinária que o salmista estava manifestando diante do Senhor. O Senhor, nesse texto, o profeta disse que não era apenas a sua esperança, o Senhor era a sua herança. Era a única coisa que era real em sua vida. Isso era o que importava para ele. Quando eu estou ministrando sobre adoração, eu já vou terminar, para que a gente tenha tempo suficiente para ceiar, eu tenho me preocupado com o conceito que se tem sobre adoração. Tem muita gente que confunde adoração com música, tem muita gente que confunde adoração com louvor, algumas expressões com adoração. Eu costumo dizer que o louvor é a porta de entrada para a adoração. Que o louvor se concentra naquilo que Deus faz, a adoração se concentra naquilo que Deus é. Tem muita gente que louva a Deus porque ele faz maravilhas, isso é maravilhoso, tem que ser divulgado mesmo, porque ele cura o doente, porque ele abre portas, porque ele dá a bênção da prosperidade. E quando ele não faz nada disso, será que a gente tem coragem de fazer como Jó, quando perdeu tudo? A Bíblia diz que ele se prostra em terra e o adorou. E disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí, nesse contexto, aquele cântico que diz: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se ele me curar, eu vou adorá-lo, se não, também vou adorá-lo. Se a porta se abrir, eu adoro, se fechar, também eu adoro.
Porque ser crente quando as coisas estão bem é muito fácil. Nesse contexto de pandemia, eu tenho visto no Brasil muitos corações que endureceram. Nós temos a história de uma pessoa que servia a Deus, foi entubada na pandemia, e como resultado de oração, se livrou da pandemia. O filho dela, muito firme na igreja, continuou indo para a casa do Senhor, mas a mãe não estava aparecendo. E eu disse: o que é que está acontecendo com a sua mãe? Ele disse: pastor, sabe o que está acontecendo com ela? Ela disse que quase morria e escapou. Ela agora ia curtir a vida. Imagina o coração endurecido para as coisas de Deus. Então, nesse sentido, o profeta diz que o Senhor era a única coisa real em sua vida. E isso era o que importava. Os bens materiais podem se perder, a família pode morrer, os sonhos podem até deixar de existir em algum momento, mas o Senhor nunca irá deixar de ser o nosso bem maior. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E também nos gloriamos nas tribulações. Se gloriar na tribulação. Aí Paulo continua explicando: porque a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo seu Espírito que nos foi otorgado. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Por causa da esperança, nós temos paciência para perseverar e lutar por aquilo que desejamos, estudar para formar-se, escrever um livro, tecer uma coxa, plantar um jardim, porque acreditamos na possibilidade de um bom resultado. Sem a esperança, não tentaríamos nada, nem nos empenharíamos, porque sem ela nos faltariam os recursos emocionais, os recursos espirituais para aplicar a energia necessária na conquista dos resultados. Mas em terceiro lugar, a terceira proposta na pregação é: qual é a esperança do crente segundo a Bíblia? Quando vier a próxima vez aqui em Senador Pompeu, este será o último ponto, com 3 subpontos que eu estarei abordando para vocês. Mas eu quero concluir esta mensagem dizendo que nós podemos depositar a nossa esperança em muita coisa. Podemos depositar a nossa esperança no trabalho, em relacionamentos, na nossa inteligência, quem sabe em nossa conta bancária, na nossa própria força. Mas eu quero te dizer uma coisa: nenhuma dessas coisas, nenhuma é infalível, pode mudar com o tempo, mas a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Quando a nossa esperança está em Cristo, podemos estar seguros que não ficaremos frustrados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmã Cacilda, Cristo em vós, esperança da glória. Você tem Cristo em sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Você já escancarou o seu coração? Já abriu as janelas da sua alma? Já abriu a estrutura do teu ser e permitiu que o Filho de Deus, que há mais de 12.000 anos, na cidade de Jerusalém, no Monte do Calvário, te amou tanto que ele preferiu morrer por você do que viver sem você, porque ele sabia que não existe esperança em nossa força. A gente começa a perceber, pastor Leonardo, a nossa fragilidade, a brevidade da nossa vida, quando nós passamos ou atravessamos o vale da sombra da morte. A gente começa a perceber como a nossa vida é frágil, e se manter vivo é um milagre. Você é um ser existente no mundo, e você está aqui hoje como gente, com toda essa capacidade de pensar, de sentir, de ter vontades, desejos, porque antes da criação do mundo, quando Deus estava sentado sobre